Quinto volume da obra: O retrato da vida do encanto. Agora está aí um retrato da vida do encanto, da vida desse bosque de amarguras, que o encantado vivia a vida toda amargurado, se maldizendo da vida, insatisfeito sempre com a vida. E assim, um pedacinho da vida do encanto, a vida de lágrimas, dores e sofrimentos, a vida dos tormentos, a vida dos atormentados noite e dia, por não saberem o porquê que assim viviam, vivendo por ter vida, mas sem saber porquê. E hoje, a revelação em mãos de todos, de tudo isso, do porquê de tudo isso, do porquê que assim ficaram, do porquê assim são, do porquê que assim estão, e vendo e sabendo que de forma alguma o encantado poderia se desencantar, de jeito algum. Agora vejam que fonte de perdidos, todos aí perdidos sem saber porquê nem para quê, sem saber por que ficaram aí perdidos, sem saber como surgiram aí neste mundo, vagando sem saber porquê, procurando tudo saber e ficando todos na mesma e encantados sempre. E por serem encantados, é que ficavam encantados com a natureza, com o brilhante, com o diamante, com o ouro, com as belezas, com as riquezas materiais, com a flora marinha, com a flora vegetal, com a flora botânica, com a lua, com o sol, com as estrelas, com a água, encantados com tudo o que compõe esta natureza do encanto. Então, por ficarem encantados por todos os pertences aí do encanto, ficavam distraídos, se distraindo, procurando descobrir a origem daquilo que não sabem como foi feito, de que foi feito, nem como foi feito, nem por que foi feito, nem por que ficavam aí distraídos nas pesquisas, querendo encontrar aquilo que não perderam, querendo adivinhar, e assim forjando nomes, encantados por tudo. Enfim, ficavam admirados com os feitos do mundo, ficavam assombrados, espantados com tudo que viam e que nunca viram, sempre querendo ver tudo e sem saber quem os fez, como fez, por que surgiu assim, por que foi feito assim. Nunca souberam, vivendo aí, mantendo os mistérios, os enigmas, sem poder dar solução de coisa alguma, nem de si mesmo, por serem encantados. E assim, vejam que vida de martírios, que vida de sofrimentos, a vida do encantado, a vida do sofredor, sem saber porquê. E hoje, sabendo o porquê, vendo o porquê de tudo isto e conseguindo descobrir o que mais precisavam, que está aí em mãos de todos, a imunização racional, que veio de fora do mundo de origem de todos, da planície racional, do mundo de onde se originou este encanto que aí está. E hoje todos sabendo por que modo e de que forma, tão naturalmente, tão simplesmente, todos conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Todos conhecendo a sua origem e de que forma foram parar aí, dessa maneira, degenerados e deformados daquilo que eram, racionais puros, limpos e perfeitos, e por se degenerarem e se deformarem, é que ficaram desconhecidos de sua verdadeira origem e do seu verdadeiro natural, vivendo aí todos como verdadeiros parasitas, sem saber porquê, sabendo que são parasitas, sem saber porquê. Por que somos parasitas? Ninguém sabia dizer o porquê que eram parasitas, e assim, vivendo que nem uma outra parasita qualquer, mas diferente, porque sendo uma parasita ambulante, uma parasita mais destruidora do que todas as parasitas, vivendo até muitas vezes sem graça, dizendo: como é que nos foi proporcionado
todas essas coisas, todas essas graças, e que ninguém sabe dizer o porquê disso tudo. Até hoje, isso tudo em mistério. É mistério para todo lado. É mistério para todo canto. A nossa formação, geração e criação se encontra misteriosa até hoje. Ninguém nunca deu uma solução. Como é que nós viemos parar aqui, que nem verdadeiros parasitas? Só destruir tudo que aqui nós vamos encontrando, sem saber quem fez, sem saber quem é o dono. Nos intitulamos donos daquilo que não é nosso, de uma coisa que nós desconhecíamos o dono, vivendo uma vida tão sem jeito que muitas vezes tínhamos vergonha de ser assim tão vazios, mas tão vazios de tudo, por vivermos uma vida falsa, pisando em cima dessa terra sem saber porquê, usando e abusando de tudo que fomos encontrando e procedendo como um outro animal qualquer, que vive sob o domínio da inconsciência, que não sabe o que faz, que não sabe o que está fazendo. E assim, vivendo uma vida sem saber o que estamos fazendo, porque não sabemos o porquê que estamos assim vivendo. Como é que vamos saber o que estamos fazendo? Estamos vegetando igual a uma outra parasita qualquer, sem valor. E assim, vamos vivendo esta vida de inconsciência, inconscientemente, até que chegue o dia de nós sabermos o porquê de nós assim sermos. Porque isto tem que ter um dono, e o dono um dia há de nos dar uma satisfação do porquê dessa vida assim ser e do porquê desse mundo assim ser. Há de chegar o dia que nós vamos ter ciência de tudo isto, do porquê de tudo isso. Até que chegou o dia, está aí, em mãos de todos, a imunização racional. A imunização racional para que todos sigam o verdadeiro rumo, a estrada racional, para chegar ao seu mundo de origem, a planície racional. E assim, vejam quanto tempo perdido de lutas sem proveito aí no encanto. Tudo isso por causa do livre-arbítrio e da livre e espontânea vontade de entrarem pelo pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso. E o resultado foi este passeio até aí embaixo, e ficarem assim como estão. Passarem esta temporada toda para terem a solução do porquê dessa formação assim ser, e do porquê da origem do elétrico e magnético, desse encanto, que para os encantados não tinha solução. E hoje, vendo as soluções, sabendo e conhecendo o porquê dessa situação, e assim, hoje, todos abrilhantados com a imunização racional, todos sendo iluminados pela luz do seu mundo de origem, a luz racional. E assim, hoje, chegou em mãos de todos o que há muito todos viviam procurando, o que todos há muito tinham ânsia de saber, o princípio desse mundo, o elétrico e magnético, e o fim dele. Todos viviam ansiosos para descobrir como é que foi feito esse mundo, como ele surgiu, por que foi feito assim, dessa forma, desse jeito, horrivelmente, o porquê da vida de todos assim ser, o porquê de todos serem mortais, o porquê de todos serem sofredores, o porquê de todos viverem nesse mundo sem saber por que viviam. Nasceram aí sem saber por que nasceram. Todos viviam ansiosos para descobrir quem fez esse mundo, por que fez, como criou, como gerou, de onde e de que forma, e aonde está esse que criou isso, que fez isso, onde está esse personagem que gerou e criou esse mundo, que formou esse mundo assim, onde está esse personagem, onde ele reside, onde ele está escondido, que nunca nos apareceu. Enfim, todos queriam saber, a ânsia de saber, ansiosos por saber quem foi que fez esse mundo, quem é ele, onde está ele, onde reside ele, que não fala com ninguém, nem aparece a ninguém. Enfim, viviam aí no elétrico e magnético, nessa luta,
nesse pesadelo. Quem foi que fez esse mundo assim? Por que fez assim? De que forma? De que jeito e de quê? E por quê? Todos queriam conhecer quem fez esse mundo. E hoje todos estão sabendo, estão vendo que tudo foi tão diferente do que pensavam, do que imaginavam, do que supunham que fosse, tão diferente. Hoje estão conhecendo e sabendo que foram seus próprios habitantes, os causadores de tudo que aí está. E por isso, aí estão sofrendo as consequências do livre-arbítrio e da livre e espontânea vontade. Hoje, todos sabendo e conhecendo, sentindo todas essas verdades das verdades, da geração, criação e formação, como foi e como foram os primeiros passos para assim ficarem, e para assim estarem, para assim serem. E hoje estão vendo que assim são, e se assim estão, os culpados são todos que aí estão, de serem como são, de estarem como estão e como estavam, desconhecidos do porquê que assim ficaram e se deformaram em animais racionais. E por se deformarem, ficaram desconhecidos da sua verdadeira origem, do seu verdadeiro natural. Hoje, conhecendo o seu verdadeiro natural, de racionais puros, limpos e perfeitos, habitantes da planície racional. Hoje, todos de volta para o seu mundo de origem, por meio do conhecimento que aí está em mãos de todos, a imunização racional. Então, se assim são, é porque são culpados de assim serem. Se assim ficaram, é porque foram culpados de ficarem assim, por entrarem no pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso, e pela livre e espontânea vontade, progredindo por conta própria, pensando que iam bem, porque eram puros, nunca souberam o que era sofrimento. Não conheciam sofrimento e vinham progredindo. Daí, começando a descer lentamente, por não estar pronto o pedacinho para entrar em progresso. E o resultado foi chegando ao ponto em que estão, dando esse passeio sem saber porquê, passeando nessa terra sem saber porquê, por se deformarem em animais racionais, e por se deformarem e ficarem desconhecidos da sua origem, do seu verdadeiro natural. E hoje, sabendo o porquê disso tudo, e vendo quanto tempo perdido há aí dentro do elétrico e magnético, perdido porque não são daí, quanto sofrimento sem recompensa. E assim ficaram iludidos, vivendo de ilusões, e julgando e pensando muitas vezes que a vida é essa mesma, e na mesma hora se contradizendo. A vida não pode ser essa mesma. Não é possível que a vida seja isso mesmo, porque não é possível que o sofrimento domine todos. Se nós sofremos, há de existir uma causa, porque não há sofrimento sem causa. E essa causa, com o tempo, é bem provável de ser descoberta. E aí, hoje, em mãos de todos, a descoberta da causa do sofrimento, a causa desse mundo, a causa de todos serem mortais, a causa de todos serem como são, a causa e a origem de toda essa formação, de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão. Hoje, todos sabendo e conhecendo, felicíssimos por estar definido e definida a situação do mundo e a situação de todos dentro desse rincão de sonhos, sofrimento e ilusão. Iludidos por serem animais. Por serem animais é que viviam iludidos pela matéria. Por serem animais é que a parte animal do corpo é justamente a parte elétrica e magnética. Esta parte, como já sabem e já conhecem, é a parte animal e é que faz com que a pessoa fique iludida com tudo, iludida pela vida animal, igualmente a outro animal qualquer que vive iludido com a vida. Então, ficaram iludidos pela matéria, ficaram iludidos por tudo quanto é de material, achando a matéria bonita, achando a matéria linda, achando a matéria rica, por estar vivendo como um animal, dando valor à lama,
O animal é que dá valor à lama. O porco é que dá valor à lama, à matéria. Matéria é lama, e por estarem ligados aí ao elétrico e magnético, os fluidos do irracional, por estarem ligados nessa base do bicho, pensam e vivem iguais a bichos, iludidos por tudo quanto é de material. E sabendo que na matéria está o mal, traídos pelo mal, sofrendo pelo mal e dando valor ao que não tem valor. E hoje estão vendo e sabendo por que eram assim, agarrados com a matéria, a ambição sempre na frente, a inveja, o olho grande, a cobiça, porque viraram bichos também. E por isso são animais racionais, por estarem ligados à influência do bicho, o elétrico e magnético, e por estar ligado a esses dois fluidos do animal irracional, é que procedia assim, e viviam assim igualmente ao irracional, dando valor à lama, iludido com a lama, iludido com a matéria, como outro animal qualquer. Está aí o porquê que viviam como bichos, está aí o porquê que viviam como outro animal qualquer, iludidos com a lama, iludidos com a matéria. Matéria é lama, os pertences da água, a água que se transformou em seres, e por tudo ser deformado, são seres todos diferentes uns dos outros. Agora vejam quanto tempo de lutas perdidas, por estarem iludidos igual a outro animal qualquer, viverem iludidos iguais a outro bicho qualquer, por estarem ligados aos dois fluidos do animal irracional. Então, vivia idêntico ao irracional, valorizando a matéria, a lama, como elemento de prestígio, se ridicularizando assim, dessa forma, a ponto de muitas vezes dizer consigo mesmo: chegamos ao ridículo do nada, porque prezamos o nada como tudo, porque o que vale a matéria? Nada. Do que vale a nossa vida? Nada. É por isso que acaba em nada. Então, chegamos ao ridículo, porque temos conhecimento e reconhecimento de tudo isso. Temos que viver assim mesmo. Que castigo! O que é que nós fizemos para sermos tão castigados desse jeito? E hoje, vendo que quem os fez assim foram os próprios que aí estão, sofrendo as consequências de ficarem assim. Está aí o ponto do nada, a vida do nada, as lutas sem proveito, porque tudo se acaba e tudo é tão passageiro. São pouquinhos anos de vida, cada vez os anos de vida de todos diminui pelo progresso da degeneração. A degeneração impera pela multiplicação dos seres. Tudo que se multiplica degenera e diminui. E assim, cada vez os aninhos de vida diminuindo até diminuir de todo, mas não chegando lá, porque está aí em mãos de todos a imunização racional para embargar a extinção dessa geração, que por meio do progresso da degeneração vinha mais adiante a extinção dessa geração pela multiplicação dos seres. Agora, vejam que a ilusão dominava todos, devido estarem ligados aí ao elétrico e magnético, devido estarem ligados aos fluidos do animal irracional. Ligado aos fluidos do bicho, tinha que pensar como bicho e viver como bicho. Os bichos vivem iludidos com a lama, com a matéria. São ambiciosos, são invejosos, são ciumentos, têm inveja uns dos outros. São geniosos, são brigões, são desconfiados, são falsos, são traiçoeiros, são fingidos, são velhacos, são mentirosos, gananciosos. Os bichos é que são assim. Viviam igualmente a bichos, por estarem ligados à mesma base, por estarem ligados à base do bicho irracional, tinham que ser iguais ao irracional. Guerreiros, pretensiosos, orgulhosos. Enfim, igualmente ao irracional, por estarem ligados à mesma base, o elétrico e magnético. Então, ficava a pessoa, muitas vezes, a perguntar a si mesma, ou a perguntar uns para os outros, o porquê
que nós somos assim? Como é que nos fizeram assim? Ninguém sabia responder. E assim, sendo conservado tudo isso em segredos milenares, os mistérios e mais mistérios, todos fazendo mistérios de tudo. Isso é um mistério, aquilo é um mistério, aquilo se encontra ainda misterioso. Tudo em mistério. Esse mundo envolvido em mistério, ninguém conhecia coisa alguma do seu ser. Os enigmas, tudo enigmático, dentro deste enigma, e os bichos sempre com a mania de quererem saber uns mais do que outros. Os bichos sempre foram vaidosos, mas a sabedoria dos bichos era tanta que não sabiam o porquê do mundo e o porquê da sua existência aí dentro desse mundo. Que bonita sabedoria! Não sabiam o porquê de sua existência, e se considerando todos sábios. Sábios de quê? Iludidos, e um iludido não sabe o que diz. A ilusão era tanta, a vaidade, a fantasia, que ficavam tão iludidos que julgavam ser o que não podiam ser. Sábios, puros e santos, era a mania do bicho, uns quererem ser melhores do que os outros, quererem saber mais que outros, quererem ser mais puros do que outros, e outros puríssimos, intocáveis, verdadeiros santos, a ponto de existirem os santos. É puro, é um santo. Santo de lama podre, matéria é lama. Só mesmo nas entranhas de quem está variando que chega a um absurdo destes. Mas é a mania do bicho, a vaidade, a prosa, o ciúme, a inveja, a ambição, a cobiça, a falsidade, a traição, o orgulho, o fingimento. Enfim, basta ser bicho para ter todos os defeitos ruins, por estarem ligados ao elétrico e magnético, que é a causa disto tudo. É a causa dessa ruína, por estarem ligados à base do animal irracional. Está aí a causa de serem assim, porque não há efeito sem causa. Se existe no ser humano todos esses defeitos, é porque existe a causa. A causa é a base que estão ligados, do animal irracional, o fluido elétrico e magnético. Então, não são culpados de assim serem, mas são culpados de aí estarem vivendo, por saírem de onde saíram, por virem de onde vieram. Portanto, são culpados de aí estarem.